Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque a semana começou e o propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Mais uma semana iniciando em um mês que está perto do fim. Mas tem muita coisa ainda em julho para você aprender aqui sobre oração no Acordando para o Propósito. Quero pedir para você que nos acompanha para poder você fazer sua inscrição no canal, para você acionar o sininho das notificações, para você curtir, comentar e compartilhar. Eu não sei se você aí, de repente, está tomando o seu café. Eu vou colocar aqui um pouco de café para mim. Então, você que acorda aqui para o propósito e você que toma café aqui junto comigo, é um prazer poder compartilhar esse tempo de aprendizado da palavra e também de comunhão aqui através da reflexão da palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo, você que está tomando café, você que está se arrumando para ir para o trabalho, ou você que já está a caminho do trabalho, ou as pessoas que eu sei que às vezes acompanham o programa voltando do trabalho. Depois você deixa aqui seu comentário, diz aí qual é a tua situação atual no momento que você está aqui assistindo o nosso programa. Segunda-feira, e nós estamos agora na reta final do mês de julho, como eu falei, mês que nós estamos aprendendo sobre oração e refletindo sobre essa temática. E é interessante porque quando a gente fala sobre refletir, sobre meditar, é algo muito interessante, porque isso tem uma ligação direta com a oração. As pessoas pouco se atentam para esse detalhe, mas a oração ela é uma disciplina espiritual. Acho que eu já expliquei para vocês isso daqui. Então, você pode até anotar isso aí para você aprender. A oração é uma das disciplinas espirituais. E a marca da disciplina espiritual é a constância com que ela é feita. Não é uma ação esporádica, é algo constante em nossas vidas e isso reflete uma maturidade espiritual. Quem tem disciplina espiritual, quem desenvolve na sua vida as disciplinas espirituais, certamente alcançou uma maturidade espiritual e através de manter essa disciplina, essa pessoa, ela tanto mostra para Deus quanto para si mesmo que ela está fazendo uma manutenção daquilo que é tão benéfico para a vida espiritual dela. Eu hoje trouxe aqui uma frase interessante, antes de eu ler aqui um texto da Bíblia Sagrada para poder a gente refletir, que é uma frase de Ambrósio, um dos pais da igreja, os primeiros séculos, nós temos ali os chamados pais da igreja, e Ambrósio, ele tem uma frase muito interessante, ele diz que a oração é a asa que a alma voa para o céu. A oração é a asa que a alma voa para o céu. Então, imagina que a sua alma, para poder chegar até o céu, através da oração. E ele diz que a meditação, os olhos com que vemos Deus. Então, você está entendendo qual a importância dessa mescla, dessas duas disciplinas espirituais? Oração e meditação. Quando você ora, é como se você ganhasse uma alma, a asa para a sua alma e levasse ela até o céu. E a meditação é como os olhos com que vemos a Deus. É uma frase de Ambrósio. Você quer anotar? E eu vou repetir para você aqui da maneira com que, de fato, Ambrósio falou essa frase, porque eu sempre falo e vou aqui parafraseando para poder você aprender o contexto da frase, o que ela significa, mais do que somente repetir. Mas eu vou repetir para você. A oração é a asa com que a alma voa para o céu. E a meditação, os olhos com que vemos a Deus. Então, trabalhe a oração, trabalhe a meditação, porque isso tudo vai encontrar um lugar de privilégio na presença de Deus. A maneira de nós trazermos o céu para a terra e de nós nos elevarmos também à dimensão celeste, tá certo? Então, quero que você abra a sua Bíblia aí hoje no capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 de Gênesis. Nós vamos ler aqui alguns versículos só para poder ilustrar uma coisa aqui interessante. E aí eu já vou, enquanto você abre aí, no capítulo 18 de Gênesis, eu quero que você pense aqui no seguinte. Falei sobre essa frase de Ambrósio aqui,
E aí o que me vem na mente é o seguinte: olha, se a nossa oração ela é como asas que nos leva e leva a nossa alma para o céu, e a meditação é como os olhos que faz a gente ver Deus, pensa que essas duas coisas ela traz algo interessante. Você já sabe que traz respostas, você já sabe que traz concretude de algumas petições que nós fazemos. Você já aprendeu bastante coisa aqui durante esse mês. Mas tem uma coisa mais interessante, é que a oração e a meditação, ela vai trazendo um ouvido, uma sensibilidade espiritual para entender o que Deus fala para nós. E qual é a ideia disso daqui? Quando a gente começa a ter mais sensibilidade naquilo que Deus fala, mais entendimento naquilo que Deus fala, a gente passa a conhecer melhor a Deus. E quando nós conhecemos melhor a Deus, geramos uma intimidade com Ele. E intimidade é coisa de amigo, coisa de amigo. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, pensam assim, não, eu tenho toda uma reverência a Deus e não quero pensar que Ele pode ser meu amigo. Então, você depois precisa ler um pouco mais a Bíblia. Por exemplo, aqui o capítulo 18 de Gênesis, nós temos Abraão. Você sabia que Abraão foi chamado amigo de Deus? Você sabia que Jesus, em João, capítulo de número 14, ele vai falar sobre essa ideia de nós sermos amigos dele, através da nossa obediência, daquilo que ele ordena a gente fazer? Então, veja, existe um privilégio aqui para nossas vidas em relação a ser amigo de Deus. Isso começa com oração. Olha só que interessante aqui, capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 16. Se você quiser anotar aí nos comentários, eu sei que tem pessoas que anotam e facilita, tem pessoa que depois entra no programa e já vê no rodapé aqui o texto bíblico. Se você quiser, pode anotar aí, capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo de número 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Olha só que interessante. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Examinarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio na mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei. E se encontrar apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Se apenas 30 forem encontrados ali. Aí Deus respondeu a Abraão: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão.
Agora já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? E respondeu, por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse, não te ires, Senhor, mas permita-me falar. Ele já... Deixa eu continuar aqui. Mais uma vez, e se apenas 10 homens forem encontrados? E ele respondeu, por amor aos 10 não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Esse texto aqui eu fiz questão de ler todo ele, porque você vê duas coisas aqui interessantes. Duas coisas. Primeiro, a mostra clara aqui que é uma insistência de Abraão para que seja poupado os justos em relação aos ímpios. Ali, Sodoma e Gomorra, representando um cenário de iniquidade, um cenário a qual Deus intervém com a possibilidade de destruir, e é o que vai acontecer no capítulo 19 de Gênesis, e a gente vê Abraão nessa insistência em quantidades cada vez mais inferiores, representando os justos, que serão poupados em relação aos ímpios. E aí a primeira coisa que tem aqui é o seguinte, olha, existe uma ousadia de quem tem intimidade com Deus através da oração. A ousadia de ser um intercessor. Orar é uma coisa, ser um intercessor é outra. Você quer entender isso? Orar tem uma representatividade sobre vocalizar, sobre expressar palavras diante de Deus. Interceder é exatamente isso. É a pessoa entrar entre duas pessoas, entre duas circunstâncias, entre dois aspectos, é entrar em interceder. É um cenário de intervenção. O intercessor, ele faz uma espécie de entrada entre, como eu falei aqui, duas pessoas, circunstâncias. Aqui no caso, a ideia clara é o seguinte, olha, existe um fator em que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e existem pessoas justas. Quem entra diante desse cenário para poder intervir diante de Deus? Abraão. Abraão ele vai intervir entre essa circunstância para poder, através da oração, interceder. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, intercessão é um instrumento possível a ser usado por conta da oração. É possível interceder numa circunstância humana por conta da oração. É possível interceder numa circunstância humana para levar isso para Deus através da intercessão. Você já teve aí, provavelmente, na sua infância, né, ali na fase escolar, que você estudou intercessão. E aí você viu que a intercessão ela trazia duas figuras, algum tipo de objeto, eles estavam ali dentro de uma circunferência, e quando esses objetos que estavam em cada uma das circunferências, eles se encontravam, e o que estava em um lado e também no outro, e era demarcado entre essas duas circunferências, se chamava interseção. Era como se fosse um ponto comum entre duas coisas. E aí a gente, né, falava sobre isso ali na aula de matemática, né, quando a gente começava a aprender essas novas fórmulas e tudo mais. Então veja que Abraão ele se coloca exatamente isso. Abraão ele está entre os justos de Sodoma e Gomorra e a decisão de juízo de Deus para com Sodoma e Gomorra. E aí, por que eu estou falando isso aqui para você? Intimidade com Deus através da oração. Abraão foi chamado amigo de Deus não à toa. Está aqui o texto sendo muito claro acerca disso. Um homem que intercede, um homem que tem intimidade com Deus para tratar de assuntos, às vezes, espinhosos. Você tem a ousadia de tratar assuntos espinhosos com Deus? Você tem a ousadia de reconhecer que Deus vai te ouvir, mesmo quando você trata até mesmo de petições que tem a ver com a vida de outras pessoas, como aqui é o caso de Abraão? Isso aqui é ser amigo de Deus. Então, ser amigo de Deus não significa que você vai deixar de dar reverência a Ele, mas significa que você vai ter a ousadia
e a intimidade. Ok? A ousadia e a intimidade de intervir em circunstâncias aonde Deus vai ouvir a sua petição e a sua intercessão. A maneira com que você vira uma ponte entre Deus e uma circunstância humana. Eu queria muito falar isso para vocês aqui nessa segunda-feira, sabe por causa de quê? Nós já vamos orar, mas quem sabe Deus não te colocou aqui hoje para você entender isso. Talvez você tenha pedido tanto nas suas orações por coisas que é do teu interesse, coisas que você necessita, coisas que você está querendo, coisas que você está buscando, tudo lícito. Mas será que você tem intercedido pela vida de outras pessoas através da oração? Será que você tem colocado a sua vida como uma ponte entre a circunstância, a demanda da vida de alguém e a presença de Deus? Porque, lembra, a gente já falou tanto de comunhão aqui, a gente já falou tanto de oração em comunhão, dos sinais e as maravilhas, quando nós estamos aqui de forma concorde, tratando de oração, orando um pelos outros. Quem sabe, essa semana você está começando, e nessa semana você tem uma demanda que você quer resolver, mas Deus está dizendo para você nesta segunda-feira, olha, interceda pela vida de alguém, faça uma ponte entre a circunstância e a adversidade de alguma pessoa para com a minha presença. Embora Deus já saiba dessas circunstâncias da vida das pessoas, até das circunstâncias da tua vida, Deus ele quer ver na prática você agindo como um intercessor. Lembra o que nós falamos aqui, o que Ambrósio disse? Olha, asas para a sua alma, a oração, e para poder elevar você até enxergar a Deus, meditação. Então, ore e medite sobre o que nós estamos falando aqui hoje. Talvez eu já estou falando, você já está ouvindo. Medita sobre o que eu falei para você aqui. Talvez você vai enxergar Deus nessa palavra de hoje. Era isso que eu tinha para falar para você. E agora eu quero que você que está aí nos acompanhando, que você possa fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, se assim você puder, para nós fazermos uma oração, tá bom? Depois você medita. Se você quiser, volta para você ver aqui a leitura, ou se você lê em casa aí o capítulo 18, a partir do 16, até o final do capítulo 18, tá? Do 16 até o final, para você meditar sobre essa reivindicação aqui de Abraão e ver se você tem essa ousadia, tá bom? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Queremos apresentar, Senhor, essa semana nas tuas mãos. Toma, Senhor, a vida de cada um espectador aqui do Acordando para o Propósito, que o Senhor possa fazer com que essa semana seja uma semana onde não somente eles façam petições diante de Ti, mas que eles intercedam pela vida daqueles que necessitam de receber uma provisão, necessitam da mudança de estágio numa demanda, então que eles possam ser verdadeiros intercessores, com autonomia de quem compreende a intimidade contigo, de quem pode dizer ser teu amigo, porque o amigo tem intimidade e diante de ti, Senhor, isso não é motivo de nós perdermos a reverência a ti. Nós sabemos que para ser teu amigo nós precisamos obedecer aquilo que tu nos ordena. Isso nos dá acesso de intimidade, de relacionamento contigo. Portanto, Senhor, abençoa essa semana, abençoa a vida dos teus filhos. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, pedir para você, faça a tua inscrição no canal. Faça a tua inscrição e não deixe de acionar o sininho das notificações. Curte já desde agora, comenta e compartilha. Envia esse vídeo para o maior número de pessoas. Provavelmente você vai alcançar um testemunho de alguém que vai falar assim, olha, eu precisava ouvir isso nessa segunda-feira. Então, seja um canal de bênção, envie para alguém, porque certamente você vai estar compartilhando a palavra de Deus e esse ensinamento para o maior número de pessoas. Bom, que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu te espero aqui, acordando para o propósito. Forte abraço.